Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Donega Podcast. Eu sou o Rafael e vou trazer muitas informações para vocês, donos de veículo. Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno, sou um dos apresentadores aqui do Donega Podcast e vamos dar andamento aí mais uma entrevista. E vamos fazer um agradecimento aí a todos os nossos patrocinadores que confiam em nosso trabalho, né? Que tá dando um apoio aí, uma ajuda. E vamos falar aí cada patrocínio, né? Então, temos aí o GH Insufilme, né? Temos o contato dele aí, o arroba do Instagram, se vocês quiserem seguir. Bruno Auto Center, né? Esse cara aí. Ele é mais ou menos. Não é nada, ele é bom. O cara é bom. Badi Super, né? Top. O Yuri da Badi Troca de Óleo, né? Tá em Badiba City. Então, quem é de Badiba City aí, ó, Badi Super. Ret Prats, então, esse rapaz aí é o nosso patrocinador oficial da retífica, né? Recuperação de cabeçote. Então, quem é mecânico, tá precisando de uma retífica aí de qualidade e de confiança, Ret Prats, né? E a Romacar. Precisou de carro, né? Carros qualidade, só procurar Romacar. E o Lava Jato do Goiânia Estética Automotiva. Esse cara aí é o cara na estética automotiva. Mas é isso aí, vamos começar. Bora começar o que interessa, né? Nós trouxe uma das pessoas que tem uma das melhores escolas aqui de Rio Preto de comunicação. A gente tá meio tremendo aqui, porque faz parte. Sim, eu vou julgá-los. Vai com Mas, calma. enfim, o nome dela é Stacy, ela é aqui de São José do Rio Preto. E bate palma que ela tá aqui. Obrigada, gente, pelo convite. Mas me conta, Stacy, como você entrou nesse mundo de oratório, de comunicação? Eu comecei com treinamentos já faz uns 12 anos e eu, sinceramente, nunca tinha me visto nessa área. E quando eu estava trabalhando nessa multinacional, eu tive muitos problemas de relacionamento com as pessoas na equipe e eu era chata mesmo. A mulher já é mala, mas no trabalho, quando ela é líder, ela é um pouquinho mais mala. E aí eu percebi que tinha alguma coisa para ajustar. E eu procurei na cidade, realmente não encontrei nada. Alguns anos depois eu recebi uma proposta para trabalhar com isso. E aí eu falei, caraca, existe esse negócio para aprender a falar, para se relacionar. E hoje eu trago que comunicação é o segredo do sucesso. Tudo, né? Para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer se relacionar bem, salva carreira, negócio e até casamento. Que se a gente conversa bem, muita coisa prospera. Mas você falou que você não tinha... na verdade, assim, você nem fazia parte da área de comunicação. Você me falou que era engenheira, né? Engenheira Estudou civil, sou civil. totalmente da área técnica, gosto de números, odiava gente, mas descobri que precisamos das pessoas. E aí eu brinco que não é quem vende nem quem pensa, como diria Napoleão Hill, mas é quem fala que enriquece. Porque é por meio da comunicação que você estabelece bons relacionamentos, que você se conecta com as pessoas, que vocês recebem indicações de clientes potenciais e que tudo funciona. Então a gente precisa muito se relacionar e hoje a comunicação é um problema muito grave, porque tá todo mundo viciado em tecnologia, ninguém olha no olho, ninguém sabe como chegar em alguém na balada. Por isso que a galera tá toda solteira. Verdade, E aí, como é que eu vou para um date? E a galera tem dificuldade até nisso, então eu recebo hoje casos de todas as áreas, da área técnica até alguém que quer se relacionar com confiança. Entendi. Ô, Stacy, por que comunicar bem virou algo tão importante hoje, você acha? Nós trabalhamos com duas vertentes, hard skills, que são as competências técnicas, aquilo que vocês estudaram, por exemplo, para exercer a profissão de mecânico. E as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Durante muito tempo, todo mundo achava que isso era um dom. Ou você nascia falando bem, ou tu ia morrer tímido. E nós descobrimos que não, que é possível fazer isso sim, e que você tem que começar de cedo. Destravar, então. Quanto mais rápido, melhor. Então, no caso, a gente tem que estar sempre se comunicando, sempre procurando essas áreas aí, o desconforto, né? Muito, que você muito, fala, muito. Né? E uma dor muito latente da maioria dos clientes é, eu tenho medo, tenho timidez e eu quero fazer isso, mas eu tenho uma ideia boa para apresentar, mas não sei se as pessoas vão rir da minha ideia.
Então, gente, é normal. Ninguém vai pra academia de um dia pro outro e pesa 100 quilos num supino. Tu tem uma progressão. Vocês começaram na mecânica, vocês já abriram o motor inteiro e conseguiram montar Não. de novo? Duvido que não sobrou um parafuso. Sobra até hoje, né, Bruno? Ou não, né? Ou não. Acho que dá pra montar outro motor, mas tá bom. E o que te fez assim? Tua área era outra, né? E agora parte oratória, né? Sim. O que te trouxe para esse lado aí? O que foi o... Eu recebi um convite como um desafio. Eu sou apaixonada por desafios do tipo, vai, Stacy, vai que eu acho que aquilo lá é a tua área. E eu comecei a ver a evolução das pessoas, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei como facilitadora, como professora. E eu não sabia nada. A minha primeira aula era para ter durado 3 horas, durou 45 minutos. Porque eu falava muito rápido, eu tinha muito medo das pessoas, mas eu topei o desafio. E aí eu comecei a ver aquelas pessoas progredindo. Então, de repente, um caso que me marcou muito, que foi o que me levou a abrir a escola, o Fernando, ele chegou aqui numa situação muito difícil e ele falou, Stacy, eu tenho que ir para um trabalho de vendas, ele era de uma área técnica, não sei falar com pessoas, e a minha filha tá doente, eu tô morando de favor, tô dependendo de ajuda de pessoas, e eu preciso vender porque a minha filha tá fazendo um tratamento médico aqui. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar esse cara? E aí, em menos de 2 meses, o cara decolou. Hoje ele é gerente de uma empresa de segmento financeiro, ele vendeu muito bem, e ele conseguiu esse cargo. Então, ver essa superação, uma família que precisava tanto conversar, se conectar, para mim foi a virada de chave, que eu falei, eu vou fazer isso o resto da minha vida. E já faz muito tempo. Que Isso faz 3 anos. 3 anos. Ah, não faz muito tempo, não. Não, com essa marca específica foram 5 anos mais ou menos Já trabalhando, fala- e hoje a minha escola tem 3 sim. anos. Isso não dá 3 pra anos. acreditar que ela era tímida, né? Fala tão bem assim, né? Mas, Stacy, é muito importante, né? A pessoa entender que a comunicação é tudo hoje. Eu também já entendi isso, apesar de ter muitos erros, mas eu entendi que a comunicação muda a vida de todas as pessoas. Principalmente na nossa área, que tem oficina mecânica, a gente tá direto com o cliente. O que você me fala sobre isso? Muitas vezes vocês estão direto ali com o cliente, às vezes a oficina não é do mecânico, ele trabalha para alguém e o dono da oficina talvez nem fica lá. Então vocês é quem tem o maior relacionamento com o cliente, é quem tem relacionamento com a equipe, sabe o que é bom. De repente, sei lá, vou dar um exemplo geral que aconteceu comigo há algum tempo. Fui numa oficina, cheguei lá, não tinha uma cadeira para sentar. E o cara falou, é um serviço de mais ou menos uns 40 minutos. Eu falei, eu não vou pegar um Uber, ir pra minha casa e voltar, porque é 1h30, Sim. então eu vou esperar. E eu fiquei 40 minutos em pé, porque não tinha uma lata de tinta pra eu sentar em cima. E aí eu falei, como é que fica um negócio desse? Eu falei, irmão, ninguém vê isso aqui. Não, ele, nossa, moça, é que geralmente é homem quem traz o carro, aí ele fica conversando com a gente. Eu falei, e aí, entendeu? E pra gente é mais difícil ainda a comunicação, porque a maioria dos mecânicos, ele aprendeu a trabalhar, mas não aprendeu a se comunicar. E hoje a gente tá precisando, dia por dia, se comunicar mais e mais, porque são pessoas influentes que chegam até na Sim. São mulheres que chegam, muitas mulheres estão na oficina, geralmente eram os pais que levavam, aquelas pessoas bem chucras mesmo, né? Que tratavam igual por igual. Agora mudou o cenário, né? Bastante, bastante. Então, vocês estão ali direto com o cliente final, vocês sabem qual é a dor. Nossa, nesse caso, faltou uma cadeira. Se eu não Sim. tivesse pedido, o cara ia falar, putz, nossa, moça, desculpa aí, né? Mas, então tá ali, perceber a necessidade do cliente, passar pro dono, até queimar 1 hora ali com ele, porque demora. Então, o que tá faltando para atender bem essas pessoas? Porque é o bom atendimento que faz aquele cliente voltar. E hoje, muitos colaboradores têm aquele misticismo de falar, o negócio não é meu, que se exploda o dono da oficina. É verdade, Não, tem gente, não é assim. O cara paga teu salário em dia, legal. Se ele não paga, então já mete o pé daí, que não é para você. Não é lugar. Mas tá ali, pagando o seu salário, a empresa cresce e você cresce junto. Então é muito importante atender bem o cliente, gerar essa expectativa e, principalmente, o cliente gostou do serviço, por que não pedir uma indicação? Sim, E como é que você vai pedir uma indicação para o cliente sem ter falado uma palavra com ele? Hoje a gente compra de quem nós confiamos. Como é que eu faço para me conectar com essa pessoa? Olha, tudo bem, aqui eu vou te mostrar o que aconteceu no seu trabalho, vamos entender o que tinha de dor, o que você pode fazer para não ocasionar esse problema aqui de novo. Foi legal, foi legal. Então, no caso hoje, vamos, né, pro lado da oficina. A comunicação hoje, né, tanto para quem é dono de oficina, para quem é o Sim. funcionário, né, o colaborador, né,
A comunicação gera, então, uma credibilidade, uma confiança do Muito, próprio muito, cliente. demais. Faz esse cliente voltar, melhora o clima organizacional, porque imagina você trabalhar trabalhar num lugar onde todo mundo é mala, ninguém conversa, ou só faz fofoca. Então, falar assim, falar bem, falar legal, ter um bom clima ajuda muito. Certo. E vamos supor que eu tenho um patrão complicadíssimo e eu quero mudar a empresa dele. Eita! Porque eu vejo os detalhes que tá faltando, como no caso a cadeira que precisa. Como eu chego no meu patrão para conversar? Como eu falei com vocês, tudo é uma relação de confiança. Se eu simplesmente olhar aqui e falar, Bruno, você tem que fazer tal coisa na tua vida, sem a gente nunca ter conversado, não se conectar, a pessoa vai falar, ih, quem é você na fila do pão? Então é importante a gente começar essa relação de pequeno. Olha, patrão, ó, hoje o dia foi assim. Começa a relatar o que acontece no dia, começa a interagir de alguma forma com os clientes e traz esse feedback. Olha, hoje eu consegui tantas avaliações no Google. Vocês pedem avaliações para os clientes de vocês? Você pede, Bruno? Eu não peço. Mais ou menos. Por que, gente? Vocês não estão pedindo? Tá devendo? É que assim, isso é um negócio que eu acho que muitos donos de oficina passa, né? Eu tenho uma oficina, ela é nova aqui em Rio Preto, não tem muito tempo, mas já tive oficina há muitos anos em outra cidade. E qual que é o problema? Rio Preto é grande, muito serviço, muita correria, né? E a gente precisa de colaboradores, precisa de braço. E eu tô passando, tipo assim, um problema de não ter esse colaborador. Tem, pede as contas, o outro não vem. Isso é um pouco também que a gente erra. Isso vem da gente também. Então a gente fica muito sobrecarregado. Então a gente não consegue ficar pedindo um feedback, né? Tipo, ó, como é que foi o seu serviço? Atendemos, né, na hora certa, tudo. Como é que foi? Você pode fazer uma avaliação no Google, tudo, isso ajuda a gente e tal. Eu já fiz isso. Só que quando a demanda era menor. Hoje a demanda aumentou, então eu foquei mais na demanda. Entregar o serviço. Entregar o serviço, entendeu? Como que eu tenho bastante serviço hoje? Por indicação, né? Eu faço, não vou te falar que eu faço 100% do que a gente acabou de falar aqui. Sim, sim. Mas eu dou mais transparência para o cliente. Por exemplo, eu tenho cliente feminino, masculino, idoso, idosa, tem todo tipo. Mas não importa se ele é homem, se ele é mulher, se ele é idoso, eu faço vídeo, documento tudo isso, explico, ó, tá acendendo luz de injeção, tá acontecendo. Então eu dou um passo a passo certinho pro cliente para ele ficar por dentro do que tá acontecendo com o carro. Isso é a primeira transparência que eu dou pro cliente. Outra, quando eu vou fazer a manutenção do carro, eu tenho uma caixa que fica separado as peças novas, filmo pro cliente ver que tá colocando peça nova. E eu tenho uma outra caixa que ficam as peças velhas que foi trocada. Então, tipo assim, eu tenho uma rotina um pouquinho complicada porque é uma pessoa para resolver tudo isso. Que é um pecado para a oficina. Uma oficina mecânica não pode ter só 2 braços, tem que ter mais. Tem que ter o setor da peça, da cotação, da mão de obra, tem que ter tudo isso. Então, um pouco a gente peca. Vou resolver seu problema agora, então. Vou resolver seu problema. Ela vai resolver muito rápido, viu? Gente, um estagiário custa tão baratinho. Tem CIE, tem a CIRP, tem um monte de agência. Se você tem qualquer segmento de negócio hoje, contrata um estagiário, 350, 400 reais por mês, uma bolsa. Ah, mas a criança vai ficar lá 16 anos, 17 anos. O adolescente vai ficar lá para mandar mensagem. Tu pega o texto pronto no GPT e só fala para ele, dispara. Ah, não quero gastar com isso, Stacy, porque pode, sei lá, gerar tempo, gerar algum tipo de desconforto. Tem ferramentas de automação de conversa muito baratas, muito acessíveis. A partir de R$200 você consegue. E você tem esse serviço. Porque imagina assim, que você vem de uma época muito boa em que os seus clientes estão lembrando de você e te indicando. E aí, por alguma fatalidade na Terra, os clientes simplesmente esquecem de indicar ou ninguém chegou por indicação naquele mês. E aí? Acontece. Como é que a gente vai sustentar o negócio esse mês?
vai dobrar o joelho no chão? Eu sou cristã, eu agradeço a oração Sim. e tudo que Deus faz por nós, mas não dá, a gente tem que fazer a nossa parte. E aí não dá pra você sair batendo de casa em casa e falando, oi, você precisa de um mecânico? Não se faz mais esse tipo de PAP. Então, como é que a gente faz? Além do trabalho de marketing, que é a obrigação, e isso aí que você está fazendo já é um trabalho de marketing, por que não postar isso numa rede social? Sim. Hoje eu vou mostrar para você como é a transparência da nossa empresa. Aqui tá a caixa com a peça nova, aqui tá a caixa com a peça antiga. As pessoas já vão falar, caraca, o que é isso? Eu nunca fiz isso numa oficina em Rio Preto. Uhum. Nunca tive esse tipo de serviço. Os caras falam, trocamos tal coisa. Eu não sei, porque de vez em quando ainda volta com uns trem, uns barulho Um barulho. estranho. É assim, eu dou aula também no setor automotivo, né? Então, eu dou aula em uma escola. Então, no decorrer dos anos que eu tô dentro da escola, eu comecei a ver muitos relatos. Muitas coisas que vai acontecendo. Clientes também da própria empresa que vai falando, tipo assim, eu fui passado o pé, fui passado para trás, e não sei o quê. Então, tipo assim, eu fui desenvolvendo no meio do caminho. Sim. Não é uma coisa que, tipo assim, muitas pessoas já fazem isso, né? E tá dando certo. Então, tipo assim, os clientes eles vão voltando, né? Só que não é do jeito que a gente quer. Porque o carro se você arruma muito bem, ele não vai vir o outro mês. Ele vai demorar um certo tempo para poder voltar. Aí você tocou num ponto que eu acho interessante. Legal. Rafa, quantas vezes os meus clientes voltam para fazer curso comigo? Quantas vezes você voltou lá depois que você concluiu o curso? Exatamente. Nenhuma vez. Esse é o ponto. Para vocês é um pouco diferente, porque o cliente precisa estar lá novamente. Mas no meu caso, eu não quero meu cliente lá de novo. Ele que vai fazer um curso, eu não quero mais ver ele. É. Por quê? Porque eu posso não vender de novo para essa mesma pessoa, mas ele tem uma rede de contatos. Que Rio vai. Preto tem mais de 500 mil de habitantes, gente. Quantos carros vocês atendem por mês? Então, Eu duvido que vocês atendem 1000 carros por mês. Se vocês começarem agora, nós vamos levar 500 meses para atender a cidade toda. Não dá, é muito. é que, na verdade, não é só mais um carro, né? Na família é 2, 3, 4. Exatamente. Então, essa questão de, nossa, eu vou arrumar certo e o cliente não vai voltar, deleta da cabeça. Eu vou atender muito bem, esse cara não vai voltar e ele vai falar, vai naquela oficina, porque lá você não vai ter problema. Os caras vão trabalhar direito, você não vai ter dor de cabeça e vale muito a pena. Mas, ô, Stacy, você acha que ainda as redes sociais, ela já superou o boca a boca ou ainda não? Cara, tá muito próximo um do outro, mas imagina que hoje a rede social, ela é a comprovação da indicação. Porque quando a gente procura um produto ou um serviço para comprar, geralmente a pessoa passa para nós a rede social e aí a gente vai lá e confirma. Olha, é bom, não é bom. E aí é a nossa vitrine. Então, não adianta só você fazer um bom trabalho. As pessoas precisam saber que você faz. Precisa ver. Porque quanta gente é picareta, safada, não entrega o que promete, mas o cara fala bem. Entendi. Aí é um filho da puta safado que ganha dinheiro e o cara que trabalha direitinho não ganha dinheiro. Porque Por não quê? mostra o serviço. Porque ele não se mostra, porque as pessoas não veem que ele faz. Entendi. Então, cuidado, porque precisa falar e mostrar que faz muito bem. Entendi. Pessoal, então, quem é dono de oficina já tá Tá se ligando aí, né? Comunicação sempre Comunicação em é primeiro tudo. lugar, né? Comunicação é Sempre tudo. tem que ter uma comunicação e uma transparência também com o seu cliente, né? Exatamente. Tem que mostrar. Hoje, se você não tiver, se você não aparecer, você não existe. Não existe. É porque todos estão com o celular na mão, na palma da mão, né? Ninguém mais não tem celular, não tem Instagram, não tem o WhatsApp, né? O Google. Todo Exatamente, mundo tá exatamente. E às vezes a gente fica pensando, nossa, mas como é que eu vou abordar os meus clientes? É uma coisa muito difícil. Gente, todo mundo tem acesso ao celular hoje. Pega lá sua inteligência artificial, fala pra ele, ó, eu sou mecânico, trabalho nessa área, vendo tal produto. Como é que eu faço pra conversar ali 5 minutinhos com o meu cliente e receber ele bem, pra ele se sentir acolhido? Me dá uma lista de 3 perguntas. Como é que eu posso puxar assunto? E hoje a tecnologia tá evoluindo, né? E tá cada vez mais melhor, né? Sim, Então, sim. tipo assim, só não faz quando não quer, né? Exatamente. E a expressão do corpo? Isso muda na comunicação, na conversa? Muda bastante, muda bastante. Quando nós falamos sobre ambientes de palco, gravação de vídeo, as pessoas percebem a tua insegurança. Aham. Agora, imagina que eu sou mecânico e tô começando agora e vou explicar para o cliente sei lá, um problema que tá tendo no veículo dele e eu fico ali, eu tremo, começo a gaguejar. E aí, essa peça aqui tem um negócio assim que arrumar, né?
Não, mas nós vai conseguir, nós vai conseguir. Ali eu já falei, meu irmão, fecha esse carro que eu vou mandar alguém te vir buscar. Já era, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque se você é inseguro na hora de passar as informações, com a linguagem corporal, com o teu vocabulário, provavelmente vão duvidar de você. E se eu tiver tímido, tiver com medo, o que eu faço? Eu coloco a mão no bolso? O que eu posso estar fazendo na frente do meu cliente? Ele tá ali, eu tenho que explicar, eu vou fazer o quê? Eu peço sempre pra travar uma mão no bolso. Se tu travar uma mão no bolso e a outra você deixar solta, você vai perceber que você vai começar a gesticular aqui e vai conseguir falar e as pessoas vão te ouvir. Pra entender. Então, trava uma mão, a outra deixa solta lá que ela vai achar o rumo dela. E olha olho no olho do cliente, gente. Sim. Pelo amor de Deus, tem que olhar olho no olho do cliente, porque senão não dá passa certo. confiança. Entendi, é bem complicado. Então, a comunicação não é... Na verdade, é dia por dia a gente tem que estar treinando e conversando. Uma dica muito prática que eu trago é, grava a sua explicação de um problema. Imagina o maior chabu que já aconteceu na sua oficina. Você falou, nossa, esse dia eu fui explicar para o cliente e eu tremi. Sim. Lembra desse dia e grava um vídeo, meio corpo aqui, ó, explicando. Esse dia aconteceu isso e isso com o cliente, eu poderia ter feito tal coisa, mas eu fiz tal coisa. E se acontecer no teu carro, você pode resolver dessa forma. E assiste esse vídeo, para ver se tem vícios de linguagem, para ver como que tá a tua linguagem corporal, para ver como é que tá o vocabulário, tá falando certinho? Uhum. Mas a gente tá falando da gente, né? Que a gente Sim. é mecânico, mas e você? Você já sofreu isso no começo quando você começou a dar aula, sua primeira turma? Como foi? Para mim, era muito fácil falar na velocidade 5 do CREO. Então, minha aula de 3 horas durou 45 minutos. Mas, além disso, eu tive, sim, meus vícios de linguagem, né? Tipo assim, então... E eu trabalhava com vendas e outros treinamentos há mais de 10 anos. Não foi tão desafiador, mas era difícil para mim entender a diferença do atendimento presencial para o atendimento online. Então, quando eu recebia ligação, nossa, eu ligava para o cliente nem sabia com quem que ele De estava boa. falando, passava o número do cartão de crédito e comprava o consórcio. E aí, todo mundo falava, meu Deus, como é que você fez isso? Teve um cliente que eu falei com ele quase meia hora, no final que ele falou, nossa, mas de onde você é mesmo? Ô, menina, vem tomar um café aqui com nós. E o cara lá do Maranhão. Convenceu ele por telefone. Conversando meia hora. E aí, quando eu fui pro presencial, eu tremi um pouco, porque eu falei, meu Deus, olha como é diferente. Porque você tá ali no telefone, se a pessoa te der um esporro, é tranquilo. Você vai falar, nossa, doeu essa, vamos pra próxima ligação. E aí, como é que eu faço quando eu tô frente a frente com o cliente? Deu um problema e eu preciso resolver. Eu lembro que teve uma situação em que uma vendedora era subordinada e essa menina prometeu um negócio pro cliente que a empresa não entregava. E aí, esse cara, gigante, 2 metros de altura, o cara, um armário. E aí, eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, olha, teve um problema aqui com o seu produto, mas vem que eu vou resolver pra você. E aí, eu passei meu nome. Esse cara chegou na empresa, batendo na porta e gritando, eu quero falar com uma tal de Stacy, eu quero falar agora. Meu Deus, o tamanho do homem. Alguém me esconde. Guarda-roupa. Aí, eu respirei e falei, eu não posso diminuir agora. Cresci também, meus 1,70 eu fiz valer. Assim. E aí eu falei pra ele, boa tarde, senhor, seja bem-vindo, pode sentar aí que nós vamos resolver agora. Então, eu fui firme, porque se eu desse pra trás ali, eu ia perder o cliente e ele ia me xingar, se ele ia me bater. Então, manter a firmeza também é importante. Então já teve esses momentos também. Já. Todo mundo treme um pouquinho. E assim, né? Isso eu acho que é uma dica para todo dono de oficina, né? Na hora de dar a transparência, da comunicação com o cliente. Pode falar muito ou pode falar menos? Como assim? Falar demais? Pode se comprometer com alguma coisa? Que você dá uma dica agora pro amigo mecânico? Amigo mecânico, se você fala demais, eu acho que você vai estar escondendo alguma coisa. Mas também só, olha, essa peça aqui, troca essa peça, tá bom. Por que que eu tenho que trocar essa peça? Então, todos nós somos motivados pelo porquê. Tem uma curva ali que é na metade, nem de mais, nem de menos. É importante esse cliente saber qual era o problema, por que que você tá trocando essa peça, por que que é importante ele trocar. Tem alguma que você não vai trocar agora e tá ajudando ele? Mostra pra ele, olha, essa daqui agora nós não vamos trocar, faz parte do conjunto, porque você vai conseguir rodar mais tanto com ela, não faz sentido trocar agora. Porque talvez esse cara vai numa outra oficina, a pessoa vai falar, não, vamos trocar o kit completo e etc. Aí ele vai falar, aí ó, na outra oficina o cara não foi transparente, fez um serviço lambão. E não, você tá querendo ajudar ele, então mostra pra ele.
o problema que ele tem, por que que você está resolvendo isso e como você está ajudando ele se você deixou de trocar alguma peça ou se você está economizando o dinheiro dele. Porque se o cara faz um negócio desse para mim, eu vou falar, não, esse aí é meu amigo mesmo e ele tá me ajudando, então vamos seguir nessa linha. Entendi. Legal. E, Stacy, o que eu ia te perguntar? Sobre muitos mecânicos hoje já ele tá passando para outro nível, já tá começando a dar aula, já tá dando até palestras. Tem alguma dica para essas pessoas? Vai para Fala 10. Vai falar 10. É isso aí mesmo. Vai fazer um curso com a Fala fazer um 10. Mas hoje nós temos ferramentas, como eu disse, inteligência artificial, prepara um roteiro ali, se conecta com as pessoas, porque imagina num curso, quantas horas dura em média um curso de mecânico? Geralmente é 2 dias o curso de mecânico. Agora a palestra não, na palestra é no máximo 40 minutos. Que sejam 40 minutos. Vamos pegar uma palestra que pode ser o mais comum. Imagina você falar ali sozinho durante 40 minutos e perder a tua audiência. Às vezes, o cara no final da palestra ele ia vender um curso ou um aparelho, um utensílio que facilita a minha vida e eu dispersei, peguei no celular, me perdi porque o cara que tava lá era um mala, não sabia falar. Então, traga histórias, faça perguntas, traz problemas reais e como é que faz para se conectar com as pessoas, porque histórias conectam. Sentimento. Sentimento. Então, gera o sentimento e faz perguntas. Pessoal, isso aqui já aconteceu com você? Como é que vocês tentaram resolver? Aqui, nós resolvemos dessa forma. Então, esse tipo de pergunta faz as pessoas refletirem e estarem atentas ali no conteúdo. Se eu fosse professor hoje de qualquer área, é o que eu uso na minha, e se eu fosse professora de culinária, eu com certeza faria perguntas, porque isso faz com que as pessoas prestem mais atenção. Entendi. Muda, né? Muito, muito. Nossa, comunicação. Tô vendo que eu sou péssimo. Te espero lá, teacher. Cara, faz parte, é dia por dia. E é o que você comentou no começo, até nas baladas, né, Stacy? Tá complicado, né? Tá complicado. Gente, tem que aprender a ler os sinais, a linguagem corporal. Hoje em dia, se eu fosse homem, eu ia falar pra vocês, eu ia ser padre. Porque você chega na mulher, hoje você é acusado, então você tem que aprender a ler os sinais, ou você tem que fazer o seu sinal pra chamar ela pra você, é mais seguro. Sim. A dica aqui de coisas que eu faria pra me comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sobre qualquer assunto. Eu tenho uma lista de 5 temas que eu falo que todo mundo precisa saber. Dessa forma, você vai conseguir bater um papo em casa, que às vezes a gente chega de saco cheio do trabalho Verdade. e não sabe com o que conversar naquele dia. Tem 5 assuntos que eu falo que todo mundo precisa saber. Dinheiro, porque ou você atende o público AB, ou você é a pessoa que precisa saber sobre isso. No Brasil, nós temos uma cultura péssima sobre dinheiro. Tecnologia. A gente falou aqui várias vezes sobre inteligência artificial, sobre ferramentas digitais. Então, quando você sabe sobre isso, você consegue conversar com o público mais jovem também. Educação. Ou você precisa de um curso, ou você pode precisar em algum momento. Quais são as áreas, os livros que você lê? Isso é uma pergunta interessante. Quantos livros vocês leem por ano? Pelo menos eu não leio. Mas é só por ano? Não tem maior, não? Por década. Então, educação, saúde, ou você é o amigo do Monjaro, ou você é alguém que está precisando cuidar da saúde, e também política. Como assim, Stacy, política? Não, tem assuntos polêmicos. Eu não estou falando sobre defender azul ou vermelho. Eu estou falando sobre entender o que é um projeto de lei, como é que isso afeta a tua realidade. Então, vai lá no Google, escreve dinheiro, clica na aba notícias e abre a primeira notícia do dia. Chegou o teu cliente lá hoje, você não sabe com que você vai conversar com ele? Eu li uma notícia hoje sobre dinheiro, menino. Você viu o que está acontecendo com os impostos? Vamos falar de coisas aleatórias. Nossa, olha, tem uma ferramenta nova, a tecnologia está avançando, né? Conversa de corredor. São temas simples. E principalmente, quando você estiver numa conversa, foca no aqui e no agora. Porque quantas vezes nós conversamos, mas a gente já está pensando na próxima resposta que vai dar para o outro, já quer podar a pessoa. Então, foca no aqui e no agora, porque é muito importante. Presta atenção no que a pessoa tá falando, porque pode ser que você tenha a solução daquela que a pessoa fala, né? Exatamente, exatamente. E os pilares básicos para uma comunicação poderosa? Primeiro de tudo é a voz. Quando eu falo sobre voz, eu tô falando sobre velocidade e até vocabulário. Tem gente que acha que falar muito rápido. Nossa, meu cliente tá com pressa. Se eu falar rápido, ele vai me ouvir mais. De verdade, se vocês têm uma decisão para tomar importante hoje, para comprar um carro, por exemplo, o cliente fala, não, mas só hoje, vamos lá, não. Você vai comprar realmente? Então, não é a pressa. Então, fala devagar,
Questiona se a pessoa tá te entendendo. Uhum. A linguagem corporal, sim, é importante, mas talvez o contato visual seja mais importante. Ah, Stacy, tô perdida, não sei o que eu faço com isso. Gestos e expressões. Eu prefiro que você fique parado, mas olho no olho, do que tentar fazer tudo e não conseguir. E principalmente, gente, pelo amor de Deus, a imagem. Não é porque tu é mecânico que tu tem que estar com graxa do nariz até a ponta do pé. Tem razão. Vamos lá, que é isso? Eu vou Mudou a vida, mudou tudo. Não Entendeu? é mais a sujeira, né? Não é a sujeira. E às vezes a gente acha que a imagem não é algo importante. Aí eu pergunto pra vocês, quanto tempo as pessoas levam pra criar uma primeira imagem sobre nós? E assim, vamos imaginar agora uma equipe, né? Vamos imaginar que eu tenho agora uma equipe, a gente montou uma equipe dentro da empresa. Show. E como que a gente vai fazer para treinar essa equipe na parte assim de, mesmo que é tímido, na comunicação, tudo, qual seria a sua dica? Muitas empresas me questionam nesse sentido e eu acho muito legal estabelecer algum tipo de clube, por exemplo. Um clube de leitura. Essa semana a gente lê alguma coisa e debate sobre isso, ou treinamentos de práticas de boas-vendas, ou sobre produto. Porque vamos falar da oficina mecânica mesmo. Sim. Agora você tem uma equipe que tem um recepcionista, uma vendedora, duas, três pessoas lá no serviço. E muitas vezes, a pessoa que está lá no atendimento ou na venda só passa o orçamento. O mecânico faz a lista, a pessoa que vende lá cota as peças e passa isso para o cliente final. Mas ele nem sabe o que são aquelas peças. Então, vamos falar da oficina mecânica? Por que não pegar lá o catalisador? Vamos fazer um treinamento de 10 minutos? O que é um catalisador? O que ele faz no veículo? Como que é importante? Por que precisa trocar? Por que é importante para o cliente? Você fala treinar a recepcionista, treinar a pessoa... Todo mundo Todo sobre o produto que vende. Aqui nós estamos falando especificamente sobre a área da mecânica. Mas se você tiver, sei lá, uma loja de macarrão, por que você usa óleo de gergelim e não óleo de soja? Então, Entendi. explica para todo mundo, para que todos saibam o que é o produto, o que a empresa vende e principalmente o porquê a empresa vende. Tem uma frase do Simon Sinek que eu gosto bastante, que ele fala: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Sim, entendi. Então, Certo. por que você faz é muito importante. Por que você é mecânico? Por que a gente está trocando essa peça? Por que é importante o cliente fazer essa manutenção preventiva? Então tem muito isso, então. Faria um treinamento de todos os produtos e serviços, com certeza. O que a gente peca mais, na verdade, assim, o que mais procura é gerente. Gerente para uma empresa. Você acha que ele tem que ser aquele, pelo menos na oficina, ele tem que ser um gerente que trabalha já dentro da oficina para ele entender, ou nada a ver? Ele só é um gerente, eu posso estar colocando na minha empresa tranquilo. Ele pode sim não ser da área, mas fala pra mim, como é que eu vou saber que o resultado final tá legal se eu não conheço da área? Então, ele até pode ser contratado como, por exemplo, hoje em dia muitas empresas dão preferência por engenheiro de produção, como líderes de Sim. indústrias e outros serviços. Tudo bem ele não saber dessa área, mas ele vai precisar estudar muito e muito rápido. Ele pode não saber construir, mas ele precisa saber o que é o resultado final e por que não foi feito. E mais uma vez, não precisa ser da área, mas ele precisa conhecer a área. A recepcionista não precisa saber de todas as peças, ela não tem que saber montar o motor, mas ela tem que saber quais são aquelas peças e por que a gente atende. Então, independente da recepção até a gerência, da produção, até o compras, todo mundo precisa saber o que está fazendo e por que faz. Entendi. Uma dica para oficina, né, para donos de oficina. Existe uma melhor forma na hora de você passar um orçamento, um prazo para o seu cliente? Muito, muito, pelo amor de Deus, gente. Quanto tempo vocês esperam hoje alguém retornar para vocês no WhatsApp? A gente espera que seja muito rápido, né? Hoje em Ou dia, a de uma- partir de 15 minutos, se você não retornou pro teu cliente, você vai perder teu cliente. Na área mecânica, é impossível se fazer um orçamento com 15 minutos. Mas você precisa posicionar o teu cliente. Sim. Então, chegou o cara lá, estamos em atendimento agora, mas daqui a pouco a gente retorna aqui para você. Você já tem uma lista do que precisa, me fala um pouquinho do seu problema, me manda um vídeo, me manda um áudio, me conta o que está acontecendo, que a gente vai adiantar aqui para você e como pode te receber. Pelo menos posiciona o cliente, porque é muito importante. E na hora que for mandar ali a lista de peças, o que realmente tem de dor para o cliente, manda um áudio, manda um vídeo, explica qual foi o problema. De repente, o cliente precisa ir até lá. Eu entendo, mas aconteceu comigo. O cara falou, não, vem aqui na oficina para você ver. Eu não sou mecânica.
Eu não sei o que ele quer com a minha peça. Eu só falei pra ele, filhão, faz o serviço, eu não quero ver nada. Eu quero que fique bom. Entendeu? Eu quero que você me conte o que tá acontecendo. Sim. É diferente de me fazer atravessar, porque eu moro em Piguá. Aí sair de lá pra vir aqui pra Rio Preto e fazer o serviço, eu só olhar e voltar pra trás. Então, de repente, tem um vídeo, dá pra fazer um áudio, dá pra... Muito mais rápido, né? Hoje o celular é uma ferramenta de trabalho da empresa. Então, né? assim, Foi legal. Foi legal você tocar nesse assunto, porque e se a pessoa responde por áudio, eu respondo por áudio? Se a pessoa responde por WhatsApp, por mensagem, como que é que funciona? Me explica nós um chamamos pouco. isso de rapport. Se a pessoa te manda um texto, você responde com texto. Vai mandar um áudio, pergunta pro cliente rapidinho, ó, consigo te mandar um áudio agora? Por que é importante perguntar? Acontece muito comigo. Eu tô em reunião, eu tô em aula, eu não consigo atender um áudio. Mas durante a reunião eu vou dando uma olhadinha ali e falo, ok, não tá ok. Então posiciona pro cliente, ó, posso te mandar um áudio? Consigo te mostrar um vídeo ou uma foto agora? Mas mesmo que a pessoa conversou comigo por mensagem, Se ela mandou texto, nós vamos responder texto. Aí se ela mandou áudio, aí embala, nós vamos mandar áudio também. O que o cliente faz, nós vamos copiar ele. entendi, bem legal isso aí, né? E um cliente irritado? O que a gente faz? Como que o gestor vai lidar com isso? Joga o extintor nele. Quebra o fogo Não, dele. tem hora que dá vontade. Brincadeiras à parte, nós temos que entender o porquê que esse cliente está irritado. O que aconteceu? Houve uma expectativa e aí a quebra dessa expectativa atrasou o serviço, ou ele já está irritado com outras coisas e acabou descontando na gente. Uma coisa que é muito importante, todo mundo pode se irritar, mas ninguém tem o direito de perder o respeito. Sim. Então, o cliente chegou lá irritado, mas por que isso aqui, aquilo outro? Começou a descer o calão ali, começou a xingar. Aí, não, ó, senhor fulano, vamos lá, vamos conversar, nós somos adultos, me conta o que aconteceu, vamos resolver teu problema, eu tô aqui para te ajudar. E deixa o cliente descarregar. Realmente, eu te entendo, isso realmente é desafiador. Acolhe a dor dele, mas se posiciona também, porque hoje em dia as pessoas estão numa guerra de razão. Porque o cliente está sempre certo. Negativo. Então você não concorda com essa Não frase? concordo com essa Cliente premissa. tem sempre razão. Não concordo. Já demiti muito cliente justamente por causa disso. Eu lembro que teve uma situação que o cliente chegou lá e olhou pra minha cara e falou: quem é você para dar aula de oratória? Qual é a sua formação? Nossa. E aí eu olhei pra cara dele, eu fiquei quieta naquele minuto, porque eu respirei assim, eu falei, cara, é estudante de engenharia pra cima de mim. Aí eu falei, bom, vamos lá, então, eu sou engenheira civil, com especialidade nisso, naquilo, tenho 10 anos de atuação com treinamento, treinei equipes de multinacionais, de banco em São Paulo, Rio Preto, Ribeirão, e aí eu comecei, aí ele ficou pianinho. Aí eu falei, mas no teu caso, você não tá pronto pra aprender, então... Então eu posso demitir meus Com clientes. certeza, se for o momento... Na verdade não é cliente, né? Porque imagina assim, se o cliente tá chegando, ele já tá te dando dor de cabeça, o que esse cara não vai falar depois? Ele vai arrumar um problema que não foi você que arrumou no teu carro, Sim. naquele carro, vai falar que foi você. Ele vai falar que o atendimento não tava legal, ele vai falar que prometeu e não cumpriu. Alguma coisa ele vai dar um jeito. Então assim, entende muito bem o relacionamento com esse cliente desde o início. Porque se ele dá trabalho ali no atendimento, ele provavelmente vai dar trabalho também depois. Então, não, o cliente não tem sempre razão, acolha sim a dor dele. Se a empresa errou, porque acontece, nós somos humanos, pode ter uma falha. No caso de vocês, é mais desafiador ainda, porque às vezes a gente escuta um barulho e acha que é uma coisa. Só que aí tem mais 30 coisas ali para ajustar. É quase um Lego, você tem que tentativa e erro, não é uma ciência exata. Felizmente, a gente tem uma câmera digital ali, um scanner que fala o problema é exatamente esse. Então, como fazer esse alinhamento de expectativa? Para mim, hoje, esse é o segredo. Alinha a expectativa do cliente. Olha, pode ser isso aqui, mas a gente também precisa testar outras áreas. E aí, como eu trouxe, se você explica o que pode ser e como pode resolver, qual é a melhor solução para o cliente, a gente já alinha ali todo mundo no respeito e fica muito mais tranquilo. Eu acolheria essa dor, respira, eu te entendo, isso pode acontecer e aquilo também, e muitos problemas são evitados. É porque na maioria das vezes, Stacy, os clientes já chegam com um problema, não só do carro, ele já chega falando assim, ó, eu tenho o carro, e eu preciso do carro, tipo, às 2 horas, porque eu tenho que levar meu filho no médico. Eu pego essa dor do cliente e tento resolver nessas 2 horas, ou não? Você acha que... Ali é o que eu falei, alinhamento de expectativa. Você promete que você vai conseguir resolver se for só aquilo. Sim. E se for mais coisa? Aí aquele cliente ficou na expectativa. Então, eu falaria, fulano, esse problema aqui que você tá me falando, muito legal, nós tentaremos resolver dentro do possível, mas meu conselho para você, resolve o que você precisa agora,
e volta depois com um tempinho, porque aí a gente faz com calma seu serviço e você vai ter o melhor serviço que nós entregaremos. Aí, ó, para os donos de oficina que quer abraçar o mundo, que a maioria dos donos de oficina, eles querem abraçar o mundo. Não, E aí não, começa não, a pegar todos os clientes que traz. Você quer uma coisa que dono de oficina não vende, que eu fico fula de raiva. Vocês não vendem preventiva, cara. Que é o necessário, né? Não vende manutenção preventiva. Aí espera o carro do cliente dar chabu. Aí beleza, deu pau no carro, aí o cliente vai lá e quer pra ontem o carro, porque ele não pode ficar sem carro. Eu, por exemplo, não posso ficar sem carro mais. Sim. E aí, como é que eu fico? E a prevenção sempre... Aí se alguém É fala pra melhor. mim, ó, vendemos manutenção preventiva, nós vamos checar esses itens aqui, vamos fazer uma revisão assim, 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 você vai pelo menos saber o tempo de vida útil das tuas peças. E assim, eu vejo um negócio muito importante na questão de você vender manutenção preventiva, porque a corretiva, o carro já chega quebrado. É um De BO. guincho, já não funciona, e aí você tem que resolver. A preventiva você pode agendar. Você pode trabalhar com a carteira de agendamento, né? E nunca vai ter aquela questão, tipo assim, tô parado. Então Não tem vamos falar serviço. desse negócio aí de dinheiro? Não tem serviço? Sim. CRM, gente. Pesquisa aí o que é um sistema de gestão de clientes e tem um CRM. O cliente foi na tua oficina hoje para fazer, sei lá, manutenção de alinhamento e balanceamento. Fez o serviço. Daqui quanto tempo ele tem que voltar? 3 meses. 3 meses. Ó, eu acho que eu faço uma vez por ano, Jesus. Por isso será que eu tô lascando É todas uma as minhas loucura, né? suspensões? Então, fez o negócio hoje. Daqui 3 meses ele tem que estar lá. Onde é que vocês anotaram que daqui 3 meses você tem que ligar para esse cliente? Para ele voltar e fazer de novo? onde, Bruno? Eu teve um tempo, quando eu tinha o tempo, né? Eu tinha agenda. Por exemplo, você levou o carro para mim. Eu fiz a troca de óleo do veículo. E a troca de óleo a gente sempre recomenda. Quilometragem é o tempo. Por que eu já ofereço o tempo de 6 meses ou 7 mil, 5 mil? Vai depender da especificação do óleo que usa. Porque a gente tem um trânsito aqui muito intenso. Então o carro sofre mais dentro da cidade do que na própria rodovia. Sim. Né? Então a gente já oferece o prazo menor, porque a gente sabe o trajeto. Então quando tá para vencer os 6 meses, a gente mandava mensagem. A gente ligava. Né? Antigamente sim, um tempo atrás a gente tinha mais assim ligação, porque a cidade era pequena, o pessoal quase não mexia em WhatsApp, até nem tinha WhatsApp, né? Então a gente fazia muito essa recorrência do cliente voltando, porque a gente lembrava dele, né? Na verdade ele se sente lembrado, né? E Sim, não tá sim. errado. Então eu vou resolver o problema do Bruno e de todos os donos de oficina agora. Tu vai pegar uma agenda, ó, 2026 tá chegando, já compra a agenda de 2026. Pega a agenda ali, qual foi o cliente que você atendeu hoje? Ah, atendi o Zé, do carro X, Sim. fez tal serviço. Daqui quanto tempo ele precisa fazer uma preventiva ou refazer esse serviço? Vai lá na data daqui a tanto tempo, 3 meses, 6 meses, e anota lá o telefone do Zé, perguntar como está, fazer um convite para tomar um café, fala, ô, seu Zé, vem tomar um café aqui com a gente, traz teu carro pra gente dar uma olhadinha, porque tá na hora de fazer a preventiva, para você não ter que gastar aquela paulada que você gastou aqui de novo. Vem cá, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos fazer a troca de óleo, fazer um rodízio. Rodízio, gente, ninguém faz rodízio. Não, Vê ali quanto que é o serviço de vocês, é um serviço que faz em quanto tempo? muito rápido. E existem até serviços, eu hoje, né, como ter oficina, existem serviços que a gente nem cobra. Porque é Tipo- cliente. Tipo assim, um rodízio. Muitas vezes o cliente chega na minha oficina, ai, troca o óleo, vamos trocar o óleo do carro, tal, já faz o rodízio pra mim, quanto vai ficar? Ah, vou cobrar só a troca de óleo. O carro já está no elevador, o que é tirar os parafusos da roda, inverter, né, a posição dos pneus. Fantástico. E por que não mostrar pro cliente que você tá dando um presente pra ele? Ó, a gente vai te dar o rodízio esse mês aqui. Chegou lá a data do serviço daquele cliente, que você já sabe que é, de repente, ou a troca de óleo, ou outro serviço que ele tem que fazer de manutenção. Ó, eu tô te ligando porque você ganhou um rodízio. Sim. Vem aqui pra gente fazer teu rodízio, tomar um café e já fazer uma corretiva, né? Fazer uma manutenção preventiva, perdão. Stacy, vamos dar 2 dicas, né? Não sei se você pode abrir essa parte. Uma dica pro proprietário da oficina e outra dica pro cliente. Ok. Quais são? O que você dá de dica para essas pessoas? Para quem tá abrindo oficina, né? Que eu acho que é muito importante para quem abre oficina hoje Sim. seguir certo, né? Um processo para não passar o que muitas pessoas passam. Muito. E para o cliente também que procura a gente na hora da manutenção, na hora da correção, na hora da preventiva. Passa uma dica rápida.
Cliente, você não tem razão sempre. Então, faça a sua pesquisa, procura uma oficina de qualidade, sim, mas seja um cliente paciente, porque você não cuidou do teu carro e agora você quer que alguém resolva o teu pepino. Então, o cliente tenha paciência e sim, pesquise uma oficina e até estuda um pouquinho antes. Eu fiz exatamente isso, joguei lá no GPT o problema do meu carro, ele falou, pode ser isso, isso e aquilo. Aí eu cheguei na oficina e falei, pode ser isso, isso e aquilo. Aí ele falou, então eu já vou direto nesse. E eu fiquei me sentindo a mecânica. Porque eu falei, olha só, ensinei o GPT qual era o barulho que ele estava fazendo. E para o dono de oficina, é realmente entender que o teu negócio é uma empresa. Então, ele precisa ter processo, ele precisa ter rotina e precisa ter script. O que é processo? Não é só comprar peça e trocar peça do cliente. Você tem que ter uma rotina de relacionamento com o teu cliente, como essa que a gente falou aqui agora. Então, pega a sua agenda e manda mensagem. Stacy, mas minha rotina é pegada, eu sou sozinho aqui na oficina. Legal, tio. Então, tu vai parar 40 minutos do teu dia e vai anotar quais foram os clientes com quem você falou. Mas desse jeito eu vou sair da empresa às 7 horas. Não importa. Dono de oficina sempre vai ser o primeiro e o último. Não tem Nossa, como. Então, queridão, vai sair mais tarde e quer ganhar dinheiro? Vamos fazer direito, entendeu? Trata a tua empresa como uma empresa, porque a partir do momento que você decide empreender, você tem uma empresa. Não importa o tamanho dela, se tem um funcionário, se tem 10. E quando você começa certo, a chance do teu negócio ir para frente é muito maior. Então, cuida dos processos. Aprende sobre os produtos, sobre os processos, sobre as novas tecnologias. Sim. Não, porque eu faço assim faz 30 anos. Então, fica aí, faz 30 anos e vê todo mundo que começou ontem todo mundo crescer. Ir para frente e você ficar para trás. Então, estuda, aprende, se conecta com o cliente e trata o teu negócio como um negócio, com os processos e sistemas que ele precisa, que você vai prosperar. Sim. Stacy, e assim, falando um pouco da fala 10 oratória, já teve algum aluno que você falou, esse não vai, vamos conversar bem. Gente. Não vai pra frente, tirando eu, né? Porque eu também fui aluno. Pode falar. Não. Seu caso foi de longe um caso desafiador. Mas teve um caso que o cliente chegou pra mim e eu não cobrei dele. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai fazer comigo 3 semanas de aula, depois você me paga. Porque eu não sei se eu vou conseguir te ajudar. Ele era muito tímido e ele era tão tímido que ele era grosso com as pessoas porque ele tinha medo de fazerem perguntas pra ele e ele não sabia se comunicar. Sim. Então todo mundo falava, porque o fulano é um mala, porque ele é sempre grosso. E aí ele chegou lá nesse dia, ele chorou e ele falou assim, olha, me desculpa, mas eu não aguento mais. As minhas filhas querem conversar depois que eu chego do trabalho, eu não sei falar com elas. Eu grito com elas pra elas irem pro quarto, porque eu não sei o que falar. Então ele tava com problema não só na empresa onde ele trabalha, ele tava com problema na casa. Na empresa, o pessoal chegou ao ponto de deixar ele de escanteio mesmo, festas, eventos. Não chamo fulano, não. E aí ele falou, pelo amor de Deus, eu vim porque a minha esposa disse que você pode me ajudar. E esse cara era pastor e a linguagem dele era muito complexa. Ele começava falando aqui da palavra, ele ia pro miojo, aí ele voltava, a igreja perdeu muitos membros. Eu falei, Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? E a gente conseguiu, em menos de 3 semanas, que foi o período ali que ele fez o pagamento para realmente continuar com o curso, porque o curso tem 3 meses. Sim. Esse cara chegou lá todo feliz. Stacy, pelo amor de Deus, agora eu quero fazer faculdade. Porque você me ensinou e agora eu quero ir para esses lugares e conversar com essa galera. Eu falei, isso é o meu pagamento. Se ele não tivesse pagado o curso dele, eu tinha ficado feliz. Já porque tava tudo ali certo. eu não mudei só o resultado dele, eu mudei o resultado das pessoas que frequentam a igreja dele, das pessoas que estão no trabalho com ele e precisam dele para aprender, porque o cara tava mais de 20 anos na empresa, e até da família dele, porque agora essas meninas têm pai para conversar, a família tem alguém com quem contar, então valeu muito a pena. Então, comunicação é isso, né? Comunicação não é só a sua vida que muda a vida das pessoas que estão ao seu redor. Ao seu redor. E não é só da família, né? É pessoas que estão... Tem muita gente que tem problema em trabalhar em equipe. Eu conheço muitas pessoas desse jeito. Sim. Que é complicadíssimo. Um dia ele chega de um jeito, outro dia você vai conversar, ele te dá uma patada. E aí também, a pessoa também tem que saber conversar com ele, né? Sim. Essa semana aconteceu uma situação muito bacana, que uma das nossas alunas, ela foi promovida na empresa. A menina muito inteligente, com várias capacitações. Sim. E aí ela falou, Stacy, eu sempre tive medo, então eu nunca me inscrevi num processo interno de promoção. Aí ela começou o curso, com 3 semanas foi promovida. E eu fiquei super feliz porque nós trabalhamos a insegurança dessas pessoas. Então, saber que a pessoa vai pra frente, ela não vai mais ter medo de apresentar a ideia dela, ela não vai mais ter medo de errar, nossa, pra mim é fantástico, é fantástico. É top, né? Stacy, mas você falando em medo, qual que atrapalha mais a comunicação? A timidez? Timidez
o medo. A gente O tem que você medo de acha? ser julgado, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Hoje em dia, com rede social, tecnologia, você falou uma coisa errada que agora, no outro Sim. lado do mundo, você já virou notícia. Então você fala que o medo ainda é a chave para uma Exatamente. comunicação que a pessoa fica Vamos dar um nome pro medo? É o pensamento. ao pensamento. Pensamento. Sempre que você se pegar naquela situação de medo, se questiona, qual é o pensamento que vem na minha cabeça agora? Qual é o medo que eu tô criando? Eu tive uma cliente que ela tinha tanto medo das perguntas na apresentação, que é até o exemplo que eu trago na segunda aula, Sim. que ela ia pedir demissão do emprego. Porque ela tinha medo de fazerem perguntas e alguém humilhar ela na reunião, na apresentação. Aí eu falei, tá, mas por que você tem esse medo? Ai, porque eu tenho medo deles me humilharem. A gente tirou as perguntas, você vai fazer a apresentação, conduzir a reunião do jeito que você precisa, sem perguntas, combinado não sai caro. Primeiro slide das apresentações dela, nome, telefone e o e-mail, e ela falava, hoje eu não vou abrir para perguntas e respostas, mas, caso vocês precisem, podem me chamar lá no finalzinho que eu respondo um por um, porque ela tinha medo da galera toda fazer as perguntas. E ela não souber E ela responder. não saber se posicionar ali. Sim. Tiramos as perguntas, que o medo dela eram as perguntas. Ela foi super bem, continua na empresa, hoje uma grande diretora. Então, dá nome pro seu medo. Qual é o seu medo? Por que você tá com medo dele acontecer? Então, vamos trabalhar esse medo aqui e ir para o próximo passo. Ah, mas é que eu tenho medo de pessoas. Não, medo de pessoas não é o medo. Ninguém tem. Ninguém tem o medo das pessoas. Você tem medo do que elas podem fazer, das situações, dá nome e sobrenome pro teu medo e resolve ele. Tá. E se a gente tá no meio de uma palestra, daí tem um cara lá que ele quer se aparecer e ele começa a te... Hiato do Satanás. E ele, sei. E ele começa a te colocar você nos momentos que você fala, pô, eu não sei o que eu falo pra essa pessoa. O que que eu faço nesse caso? Sempre vai ter. Tem um livro chamado Apresentações Brilhantes, da Susan Weinstein, que ela fala que 5% da tua audiência não quer ouvir você falar. O cara vai investir dinheiro, tempo, e vai lá esquentar a cadeira para atrapalhar o palestrante. O que eu faço agora? Meu Deus do céu. Se posiciona. Eu presenciei uma palestra nesse sentido, o cara combinou antes. Pessoal, não vamos abrir para perguntas e respostas, porque o nosso tempo é curto. No final, eu ajudo todo mundo. E aí, uma mulher inconveniente, toda hora erguia a mão e fazia uma pergunta. Ah, mas e se eu fizer tal coisa? E se eu fizer tal coisa? Ele simplesmente tirou o microfone assim de perto e ele deu um grito. Ele falou, pessoal, nós combinamos que eu não vou responder. Ponto. E isso não vai me passar uma imagem. Combinado não Verdade. sai caro. Combinou lá no começo, tá tudo certo. Ah, mas a pessoa tá tentando me atacar aqui. Uma forma muito simples. Tem uma palestra TED do Márcio Balas, que ele se conecta com uma pessoa logo no comecinho. Sim. E aí ele fala o nome da menina, Ariadne, não sei o quê. Então imagina, você tá lá na sala com seus alunos, com a sua audiência, e aí você começa a falar o nome de uma pessoa. Olha, e se eu tivesse no lugar do Rafa? E se eu tivesse no lugar do Bruno? Como é que eu faria isso? Então, eu, como restante da audiência, vou ficar pensando, nossa, se fosse a Stacy sentada lá no lugar deles, ele ia me usar como exemplo. Sim. Então, se conecta com quem tá aqui primeiro e cuidado nas perguntas e nas respostas. O que você não vai fazer? O cara te xingou, você xinga de volta. Aí também não dá. Não tem como. Mas se conecta, faça perguntas, faça interações e sim, se posiciona se a pessoa sair da casinha, porque você é a autoridade maior ali e a pessoa tem que respeitar a tua autoridade. Sim, não importa quem ela seja, né? Exatamente. Que legal. Então, a comunicação é tudo. E quem tá querendo se comunicar melhor, é só ir Sim, com só ir certeza. pra falar 10 oratórios, né, Bora Stacy? que eu espero vocês lá. Ô, Stacy, e como que eu sei que o meu atendimento na minha empresa, ele tá legal, tá top? Se você não trabalha sozinho, se tem alguém que te ajuda ali com atendimento no WhatsApp, você simplesmente vai pedir para um amigo, um parceiro, mandar uma mensagem do WhatsApp. E vai falar, olha, eu tenho um problema no meu carro. E entende quanto tempo essa pessoa demorou para responder. Ela se identificou, ela perguntou o nome do cliente, o que ela fez naquele atendimento e vai ver na sequência. Ela atendeu certinho, nós chamamos isso de cliente oculto. Eu sempre faço esse tipo de atendimento antes de vender um treinamento para uma empresa quando é equipe de venda, para entender o que eles estão fazendo no atendimento. Ou se você trabalha sozinho e realmente quer saber se você está Sim. fazendo o caminho certo, faz perguntas para o GPT ou contrata uma empresa. Hoje nós oferecemos esse trabalho também, mas é muito interessante saber se você está fazendo o atendimento certo. Eu sigo uma moça no Instagram, o nome dela é Thaís, e ela faz exatamente esse tipo de trabalho. Ela manda mensagem ali, ou ela chega num restaurante para comer e ela não fala nada e ela fica esperando.
ver quanto tempo alguém vai demorar para anotar ela, se vão legal. oferecer o serviço certo, se vão questionar se ela precisa de ajuda para alguma coisa. Então, entende como está. Cliente oculto é muito legal para fazer as suas vendas decolarem. E mais uma vez, entendeu que o atendimento tá legal? Vamos promover isso. Sim. Quem é visto é lembrado. E as pessoas que têm dificuldade em questão de gravar o store no dia a dia? Nossa, eu esqueci aqui o tripézinho que eu uso, mas tem na internet, gente. A partir de 25, 30 reais, você arruma um tripézinho ali e conta coisas simples do teu dia. Porque o desafio é que muita gente pensa, nossa, eu tenho que ter o melhor vocabulário, o melhor cenário, isso e aquilo. E tanta gente viraliza postando porcaria na internet. A maioria deles, né? Então, por que não postar uma coisa que é real? Como que eu vou saber se a minha peça tá boa aqui? Consiga acompanhar esse tipo de serviço? Esse é o tipo de serviço que você pode pedir pro teu mecânico para acompanhar. Então, aqui você vai ver se ele tá pegando essa peça e colocando aqui. Como é que eu troco um pneu? Como é que eu faço tal coisa? Esses dias meu marido trocou o pneu do carro. Eu falei, nossa, se ele não tivesse aqui, eu ia esperar 2 horas o seguro chegar. Sim. Eu não sei trocar um pneu. E aí eu vou pesquisar ali na internet. Mas se é alguém que eu gosto, eu vou querer assistir aquele vídeo. Sim, entendi. Tem coisas pequenas que a gente pode fazer. No dia a dia, né? Exatamente. Olha, o cliente chegou aqui com esse problema porque ele não cuidou disso antes. Será que eu posso dar essa dica para o meu cliente? Para a galera da oficina, tem 1 milhão de dicas que vocês podem dar, eu tenho certeza. E as pessoas, quanto tempo ela leva pra ela assistir? Tem que ser um vídeo mais bem comprido ou um vídeo curto ali, Não, rápido? hoje em dia, coisas curtas ali, 1 minuto, 2 minutos no máximo. No máximo. Então Você tem é que ser muito o rápido. mestre dos gatilhos mentais e das histórias para conseguir segurar alguém mais de 2 Tem minutos esse lance nesse de vídeo. gatilhos mentais, né? Fala um pouco sobre isso. Dentro da programação neurolinguística, nós temos já uma propensão a tomar algumas decisões. Então, quando a gente vê no marketing, campanha de Black Friday, últimos dias da oferta, hoje vai ter desconto. Então, nós criamos uma expectativa com aquele resultado. Então, existem vários gatilhos mentais que dá para você convencer o teu cliente a comprar alguma coisa, que dá para você persuadir o teu funcionário que não gosta de fazer hora extra, que não gosta de vir trabalhar no dia. Então, tem uma série de gatilhos. Fica aí um assunto para você que lida com pessoas ou com persuasão, aprender gatilhos mentais. Gatilhos mentais, é top. Então, acho que é isso aí. A gente falou tudo, a gente falou muitas coisas importantes. Vamos ficar por aqui por mais um episódio do Dona H Podcast. E eu quero agradecer a Stacy Obrigada pelo por ter convite. tirado esse tempo, né? De estar aqui, uma das melhores professoras Obrigada. que eu já tive. E quer se comunicar bem, fala 10. Você quer deixar alguma dica sobre a comunicação pro pessoal? Não tem momento certo para começar, não tem o equipamento certo para começar. Começa com o que você tem e vai atrás. Estuda, se dedica. Como a gente falou aqui mais cedo com o Bruno, cria processos para tua empresa e não fica pensando que você precisa ser muito grande. Só começa que você vai prosperar, faz seu serviço certinho e mostra para as pessoas que você é bom no que você faz. Hoje em dia não adianta só fazer, as pessoas precisam saber que você faz. E a comunicação Vai te ajudar. e ganha dinheiro, né? Vai ganhar mais. Tem que fazer e mostrar que tá fazendo, hein? Seja visto. Às vezes a gente tem no Brasil essa cultura, né? Não posso fazer, não posso mostrar porque eu quero me aparecer. Filhão, eu quero mais é saber o que tu fez para ser bem sucedido. Sim, Então esquece. mostra para as pessoas que você faz, que você atende 30 clientes por dia e como você é bom naquilo. Eu quero mais é ver as pessoas prosperando. Mas é isso. Fique com Deus, até a próxima.